da comunicação social em si, seja em modo escrito, em modo informático ou em modo televisivo, mas é preciso analisar a situação nacional para percebermos que impacto é que estes meios têm. E encontramos uma sociedade que tem poucos hábitos de leitura, uma sociedade que procura muito pouca informação e uma sociedade que tem um vício, e um vício que é terrível. É que tem o vício que o único conhecimento que existe é o conhecimento da tarimba. E, portanto, todo o conhecimento que vem teórico não interessa. E a conjugação até desses conhecimentos, muito menos. E, portanto, falava em 15 mil revistas vendidas, habitualmente. O editor da recentemente encerrada Calibre 12 falava em cerca de 30 mil, somos 150 mil. O que quer dizer que entre um quinto até menos, um décimo das pessoas leem revistas. E mais, se analisarmos com pormenor as situações, estas revistas normalmente têm um vício terrível, e que eu posso também dizer, porque nunca fui editor nem jornalista, mas colaborava com a revista com algumas opiniões, mas têm um vício muito grande. É que tentam procurar aquilo que é a comunicação social normal pela imparcialidade na escrita. E, se me permitem a minha opinião, estas revistas não podem ser imparciais. Estas revistas têm que transmitir conhecimentos, têm que transmitir opiniões, têm que transmitir a partilha de experiências. E, por isso, este pânico de armas, associado à total inoperância de nós, caçadores, fez com que nós chegássemos aos dias de hoje. De facto, muito se tem dito no fórum, e há uma frase que é muito repetida, quer pelo Dr. Rui Piteira, quer por outros membros desta mesa, que é a seguinte: não é necessário sair leis para a rua para que as coisas se mudem. Muitas vezes as pessoas ficam à espera que seja o legislador a vir dizer: olha, não façam isto, façam aquilo, proíbam, aumentem as multas, metam medo a essa gente. Parece que nós precisamos que nos ameacem com chicote para fazermos as coisas bem feitas. Nós podemos ter outra atitude perante a caça. E porque somos seres racionais, antes de primirmos o gatilho, pensamos. E, portanto, antes de matarmos listados, antes de matarmos 4 perdidos quando só podemos matar 3, antes de matarmos avaretos e fêmeas, devemos pensar antes de exprimir o gatilho. E não andar aqui a arranjar argumentos de que são pragas, porque eu às vezes pergunto qual é a praga, se é que está na mancha, se é que está à volta. É porque às vezes a que está à volta é que é a praga, não é o que está lá dentro. Porque muitas vezes o que se faz é tentar justificar o injustificável. E tinha aqui uma pergunta, se me é permitido, ali para o senhor o senhor técnico, doutor, não me lembro o seu nome, peço desculpa. Rui Correia. Aqui há uns tempos, isso foi muito criticado no fórum, e eu queria saber o que é que acontece a esta gente. Porque esta gente é que tem que ser penalizada fortemente. E tem que ser penalizada por nós todos. E possivelmente não indo lá. Há um gestor de uma reserva, que é a Reserva Montes do Tejo, em Malpica do Tejo, que realizou uma montaria em plena reserva natural do Tejo Internacional, onde abateram 90 fêmeas de veado, entre crias e etc. Estes senhores este ano continuam no ativo, continuam a organizar, continuam a realizar montarias e continuam a abater avidamente. Aquilo para mim não era uma montaria, era um talho que fazia mais barulho que os outros. Porque aquilo que se fazia foram cerca de 350 tiros, ou mais, de pessoas a matar tudo a eito, e houve gente a dizer isto, que isto é que é o mais grave, e isto é uma crítica para os caçadores. Houve gente a dizer isto. O que ficou no mato nós não trouxemos, fica para os grifos, que eles vão de vir aí da migração e comem. Cuidado com este tipo de argumentos, e cuidado com estas coisas. E, portanto, nós não podemos parar, esta é uma mensagem para os caçadores, embora o auditório não esteja cheio, isto deverá ficar gravado e deverá chegar a 15 mil pessoas, julgo eu. Pelo menos. Há uma coisa que os caçadores têm que perceber. Nós não podemos continuar inoperantes. E temos que colaborar com toda a gente. Mas colaborando com toda a gente de uma forma construtiva. Nomeadamente trazendo jovens para cá. Se eu posso falar, eu sou mais novo que aquele senhor que está ali, não parece, mas sou. Eu tenho menos que 21 anos. E, portanto, faz-me confusão como é que dizem que... não parece, eu sei que não parece. Sou assim um bocadinho assim mais. Nos dias já me deram até 30 anos na faculdade, mas isso é porque eu não tinha a barba feita. Mas, de facto, trazer os jovens para a caça é a única maneira de demonstrar à sociedade que a caça não é assim tão má. Porque, se repararem, quando é que se começou a evoluir definitivamente na campanha, por exemplo, da reciclagem?
quando se começou a trazer jovens para as campanhas de reciclagem, mostrando aos jovens o que era a reciclagem e a sua importância. E esta transmissão entre jovens e pais aumentou a boa visão da reciclagem. E trazendo jovens para a caça, demonstrando que a caça não é assim tão má, que de facto o abate dos animais não é assim tão negativo. Porque, desculpem-me esta minha intolerância, mas há uma coisa que o ser humano não pode negar, é que continua a ser um animal, e continua a ser um predador, e continua a ser um animal que persegue outros. Nós não podemos querer divinizar ao ponto de quase dizermos que não comemos, porque toda a gente come, toda a gente mata novilhos, toda a gente mata porcos, toda a gente come este tipo de carne. E mata alfaces. E, portanto, e esses animais não são menos que os outros, são animais como os outros. E, portanto, se uns morrem, os outros também não têm o direito de morrer, porque isso é óbvio, não é um direito, mas também continuam a ser presas do ser humano. E nós continuamos a fazer isto. Agora, há também uma coisa que se deve dizer, e que ouvi com algum espanto as reações que tive no Fórum Alvorada a esta afirmação que fiz. Nós hoje caçamos por troféu. Nós hoje praticamos caça desportiva. E quando eu digo troféu, não digo hastes e dentes. Não me confundam com isso. Continua a ser troféu o animal. O animal é o troféu. O lance é o troféu. Mas nós caçamos pelo troféu. Nós não caçamos pela carne. Hoje não caçamos subsistência. Lamento desiludir alguém, mas hoje não caçamos subsistência. Isso fazem as tribos africanas, algumas tribos asiáticas e algumas na América do Sul. Nós não caçamos subsistência. E, portanto, continuar a matar avidamente com o argumento da carne é não compreender a caça. E aí sim é que é denegrir a imagem do caçador. E, portanto, se me permitem, para concluir, a comunicação social, do meu ponto de vista, tem 3 funções máximas. Primeiro, informar. Eu penso que devia haver um reforço daquelas pessoas competentes que podem. E estou a falar de gestores cinegéticos, instrutores de tiro, de biólogos, por exemplo, o Dr. Carlos Fonseca, adoraria ler os seus artigos, de explicarem às pessoas como é que as coisas funcionam. Informar. Depois de formar. Transmitir este conhecimento às pessoas é formá-las, alterar mentalidades. Porque se alterarmos a mentalidade todos os meses, 15 mil caçadores, e eles forem transmitindo o conhecimento que têm aos outros, juntamente com conversas que vamos tendo, nós conseguimos ir lá, devagarinho, mas vamos lá. E a última função, que para mim é primordial, que é a função de denúncia. Os caçadores têm que denunciar as atrocidades que se cometem em nome de um princípio que não existe, que é a carne. Hoje não se admite que se realizem montarias como essas do Montes do Tejo, onde se abatem 90 fêmeas de javali, 90 fêmeas de veado. É vergonhoso. Nenhum caçador que lá estiver, que se diga caçador, pode dizer que aquilo foi uma boa caçada. Aquilo foi uma vergonha. E uma vergonha para quem é caçador é ver crias deitadas no chão, é ver varetes deitados no chão e é ver pessoas a discutir varetes e fêmeas. O que é vergonhoso. E a ver pessoas a vangloriarem-se de terem morto 4 fêmeas. Por exemplo, quando só podiam matar uma. Portanto, isto aqui é vergonhoso. E é esta alteração de mentalidades que é preciso fazer. E, portanto, a denúncia, não só pelas revistas, pelos portais, e o portal, hoje, salvo erro, não está aqui o Sr. Mapril, que tem o nick Mapril, não deve estar cá, mas fez uma coisa digna, que foi denunciar uma montaria que se ia realizar hoje em Alcoentre, por um processo que não se pode fazer. Hoje não se pode caçar de montaria. Lamentavelmente, hoje só se pode fazer uma coisa, que os senhores técnicos da AFN conhecem perfeitamente, que é correção de densidade populacional. Mas eu há pouco perguntei ao Dr. Carlos Fonseca o seguinte, mas para fazer essa correção é preciso que haja excesso. Mas excesso do quê? Do que não há? É preciso também ter atenção a estas coisas. E quanto às melhorias, estamos todos de acordo perfeitamente que não se pode fazer melhorias, que é um processo, que é um abuso e uma usurpação da boa gestão da caça. Mas há uma coisa que tem que se dizer, é que continua a haver autorizações da AFN para se realizar melhorias. E eu poupo-lhe a resposta a isto. É porque, infelizmente, a Lei das Armas, o Decreto-Lei 202 de 2005, no seu artigo 213, salvo erro, a linha 3, diz que estes senhores, se não passarem a autorização e houver prejuízos, são estes senhores que têm que indemnizar. E, portanto, indúbio para o AFN e eles passam. Se houver dúvidas, a gente passa e eles, se não houver nada, mal também não há de fazer, e assim, se houver, estamos excluídos das indemnizações. Isto é vergonhoso. Estes senhores não têm que indemnizar ninguém. Estes senhores têm que avaliar
Se há condições para realizar uma melhoria, se não houver, não passam a autorização. Ponto final. Não tem que andar a indenizar prejuízos dos outros, porque ainda há pouco ficou demonstrado que há métodos de prevenção para que os animais não entrem nas searas, e há muita gente que lhes interessa que os animais continuem a entrar lá para dentro. E há muita gente que já anda a vender portas em maio para melhorias. Portanto, isto é sinal que, de facto, a culpa não é só da autoridade, nós também temos alguma culpa nisto. Culpa por omissão, porque não denunciamos, e por vezes por ação também. E, portanto, eu queria concluir, pedindo desculpa pelo tom com que falei, mas é um tom alto, é normal, e agradecendo desde já a vossa presença. Queria agradecer a situação que falou em relação aqui a este voluntariado que está a ser. A forma de, oficialmente, a EFN saber dessa situação foi através dos e-mails que se mandaram. Foram vários. E quando recebi, fez-se a ação que se tinha acontecido e foi avisado. Muito bem. Aqui, ao Coentro. Obrigado por isso. Nada. Relativamente à Lausanne, a situação da Lausanne foi um equívoco. Por um lado, total, como eu havia tido uma dança não mudaria, não era possível que isso acontecesse. Esse tempo, atividade semelhante para o processo de mudaria começar, era outro. O que aconteceu ali foi um equívoco que foi devidamente corrigido, não é evidente que não se poderia realizar nenhuma mudaria, quando muito justificante, que não era o caso, era uma ação de correção de densidade que não se aplicava nem perto nem longe à situação em apreço de tal forma que, de facto, a montaria vai se realizar dentro do período normal, que é agora esse tempo, houve um facto um equívoco, e a divulgação desse equívoco. Devidamente e a tempo corrigida, de qualquer forma, não se iria concretizar. Se me é permitido, da nossa parte, não houve sequer monitorização do processo que foi utilizado para a divulgação desse ato de caça, ou ato de correção de densidade, que assim devia ter sido definido ou divulgado, e houve prontamente o cuidado de pedir à entidade gestora uma clarificação do que é que tinha acontecido, e de imediato procedemos nesse sentido. Aliás, como fazemos de resto, sempre que há situações com estas características. Agora, onde compreendem também que não é fácil, nomeadamente há fóruns, etc., em que a informação que lá entra não é completamente monitorizada. E acho que quem visita portais tem esta noção. Portanto, nem toda a informação é monitorizada, porque seria um processo esgotante. É que, por vezes, nós, na questão da lei, há coisas que temos a certeza que é legal. E há outras, bem, depende. Há algumas que é, enfim, que não é, porque é a forma como é apresentada, por exemplo, a informação. Quando se diz assim, codornizes, vendem-se codornizes para treino de cães. Codornizes para treino de cães, mas há codornizes domésticas, criadas para consumo. Mas são chamadas de codornizes, são conhecidas por codornizes. Pois, é aí. Depende, ou seja, a ilegalidade resultará do uso que lhe for dado. Embora se possa suspeitar à partida que se trata de facto de um ato ilícito. Embora não seja razoável em Portugal, obviamente, estes bens de comunicação especializados, pelo menos pudessem lá o nome em latim da espécie. E aí acaba sendo dúvida. A doméstica e a japónica, silvestre, é codornizes. A partir desse momento não há dúvida nenhuma. Aliás, é esse que posso dizer que há cerca de 15 dias, na legislação do denúncia, e a janeada ou o bicho, no lugar, a espécie doméstica, numa zona de casa, mas é muito bom que isto esteja a acontecer, e que esteja a acontecer atualmente. Aliás, houve estes casos de que aqui falamos, e tem havido mais informação que passa via eletrónica, e que, passado 2 ou 3 dias, quem colocou pede para aquilo ser removido, porque se percebeu que de facto está a fazer uma coisa que não é correta. Portanto, isso é muito importante que esteja a acontecer.
Eu admito também que haja muita gente que o faz por ignorância, por omissão, por desconhecimento, não com a intenção ou com a consciência de que está a cometer um ilícito. E é exatamente nesse sentido que nós temos que trabalhar. Eu quando há bocado dizia, é possível melhorar a imagem do caçador face à opinião pública, mas não é pelos meios de comunicação da especialidade, porque nós não chegamos à opinião pública, a essa grande massa da opinião pública, nós não chegamos lá. Quem chega lá é a comunicação generalista. O nosso papel, que é aquele que desenvolvemos e que temos desenvolvido até aqui, é junto no seio da nossa própria comunidade. Eu acho que nesse sentido deram-se nos últimos anos, com o contributo de todos e com a vontade de todos, grandes avanços em termos de educação venatória. Hoje, a condenação moral pela prática de determinados abusos, que por vezes são mesmo ilícitos, a condenação moral entre o coletivo de caçadores é cada vez mais frequente e tenderá a ser cada vez maior. Essa consciencialização da responsabilização de cumprimento, de integridade. Agora, quanto à opinião pública, chegar à opinião pública, o Nelson colocou há pouco essa questão, para os meios de comunicação, é possível melhorar a imagem? É possível, eu não diria melhorar, porque ela é má, a imagem do caçador, isso é uma questão que nós não sabemos. É possível, e deve ser adaptada aos tempos atuais. Isso compete de facto a quem, já aqui falamos, que é uma estrutura que não só deverá assumir isso como um interesse importante para o setor, mas e que terá meios, passando pelos gabinetes especializados de imprensa, pelo desenho de uma estratégia de comunicação, etc, etc. Os meios de comunicação da especialidade, o que comunicam e ligam-se e interagem, acima de tudo, com a comunidade de caçadores. António Pacheco. Boa tarde. Bem, já todos falámos, portanto, adiante. Em relação à questão que o Inácio pôs, e que eu acho que é muito importante, que é o papel dos meios de comunicação, eu gostaria de lembrar o seguinte a todos nós. Nós somos, eminentemente, um animal comunicador. O homem é um animal comunicador, que comunica. E o homem comunica, e se nós remontarmos há 70 milhões de anos aos nossos antepassados, eles desenvolveram a comunicação, nomeadamente a fala, para quê? Para caçar. Isso está mais que provado. Porque outros animais caçadores também desenvolveram formas de comunicação entre si, porque atuam em grupo. Portanto, efetivamente, o homem é caçador e é um comunicador. E os nossos antepassados primitivos comunicaram, até aos dias de hoje, pintando nas grutas, nas paredes, atos de caça. Portanto, um longínquo antepassado meu comunicou da maneira que tinha à mão, pegou num pau e desenhou um bisonte com umas lanças espetadas no lombo. E eu, a seguir, uma data de anos depois, escrevo nas páginas da Calibre 12 uma carga de um búfalo que eu tive em Moçambique. Portanto, o homem é efetivamente e indiscutivelmente um comunicador. Portanto, porque é que o caçador não há de ser comunicador? O caçador, ainda por cima, é um mentiroso, por definição. E reparem, o caçador é mesmo mentiroso. E porquê é que o caçador é mesmo mentiroso? Porque vocês imaginem o esforço de comunicação e o esforço que foi para criar uma linguagem do nosso mais longínquo antepassado à fogueira, a contar uma grande mentira de como é que tinha morto aquele veado, quando o veado se veio espetar no pau que ele usava por lança. E ele deve ter composto logo ali uma história do Arco da Velha, que corria atrás dele, mais depressa que ele, espetei-lhe a lança e não sei o quê. Portanto, isto é, enfim, em jeitos de brincadeira, e por isso é que se diz que os caçadores são mentirosos, é exatamente porque os caçadores sempre gostaram muito e gostam de comunicar e de contar as suas histórias. E esta comunicação tem, e como disse aqui o Carlos muito bem, e o Pedro, tem sempre pelo menos duas vertentes, que é a vertente lúdica, porque eu acho que as pessoas quando compram uma revista de caça, ou quando vão a um site, vão à procura de se entreter,
nitidamente, quem é que não gosta de contar uma história de caça? Mais, quem é que de nós não gosta de ouvir uma boa história de caça? E uma história de caça é como pintar um quadro. Se me aparece à frente uma senhora feia, com uma verruga no nariz, eu vou pintar o quadro, quer dizer, pinto-a, tiro-lhe a verruga. Contar uma história é mais ou menos a mesma coisa. Contar uma história também é uma arte. A gente tem que contar uma história com piada, com interesse, de maneira a aprender os outros. Porque se eu disser, então, como é que isso foi? Pá, mas, anda porco, como é que fizeste isso? É pá, não sei, olha, o porco apareceu e deu-lhe um tiro e ele morreu. Isto não tem interesse nenhum. Isto tem que ser contado. É pá, o porco vinha a correr, bem, vinha com uma mecha que vocês nem querem saber. Ele nem tocava no chão. Passou por cima passou por cima das estevas, ele nem tocou nas estevas. Bem, eu parei-lhe um tiro que vocês nem querem saber. Pronto, isto é contar uma história. E é uma arte, e é uma coisa também importante que o ser humano desenvolveu. É uma forma de cultura. É uma forma de cultura. O homem animal, como disse aqui o meu estimado colega, o homem animal existiu e caçou para subsistir, para sobreviver, como os leões ou como os lobos. Também esse homem caçou para subsistir. No entanto, o homem tem uma capacidade que os animais não têm. É que o homem subiu vários degraus na escala da evolução e libertou-se dessa condição puramente animal. E o homem não é igual ao animal, pela simples razão que o homem ganhou essa capacidade de se extasiar com o pôr do sol, de subir a uma montanha e de ficar encantado a ver a montanha, aliás, a ver a paisagem. O homem deleita-se a ouvir uma peça musical. O homem deleita-se a ver uma pintura bonita. Os animais não fazem isso. Portanto, o homem criou, através da cultura e através de sensações superiores que o homem tem e desenvolveu, criou essa outra diferença. Por isso, de facto, hoje, e como disseste muito bem, o homem não é um caçador de carne, o homem é um caçador de sensações. São os troféus, é aquilo que nós colecionamos, os lances. E o lance tanto pode ser com uma serva, como pode ser com um veado real de 24 pontas. O resultado depois na parede é que é diferente. E porque eu costumo dizer, infelizmente eu não posso pôr lances na parede, porque senão Nelson, eu não tinha lá paredes em casa, embora tenha uma casa com 23 quartos, eu não tinha paredes que chegassem. Porque para mim, de facto, eu sou um caçador de sensações e é isso que eu procuro transmitir. E os meios de comunicação têm que ser entendidos, os meios de comunicação da caça, evidentemente, têm que ser entendidos como aquilo que são. Não transmitem nada posterior, é verdade, mas se calhar também não é esse o objetivo dos meios de comunicação da caça. Os meios de comunicação da caça têm por objetivo transmitir entre nós, e transmitir entre nós factos e outra coisa mais importante ainda, que são as ideias. Nós, caçadores, no ano de 2009, temos que ser fundamentalmente caçadores esclarecidos. Gente que está na atividade cinegética, sabendo o que faz, como faz e porque é que o faz. Temos que saber isso. E criar aquilo que eu costumo dizer, temos que criar uma corrente de opinião. Nós, caçadores esclarecidos, que somos os tais caçadores que não caçamos pela carne, que caçamos pelas sensações, e perdoem-me a expressão, mas eu vou utilizá-la, aqueles caçadores superiores, que são os que leem, os que escrevem e os que pensam na caça, esses caçadores, e que estão aqui hoje, alguns, têm que criar essa corrente de opinião, têm que criar essa corrente de ideias, levá-la para as nossas revistas e espalhar a nossa mensagem, espalhar a nossa ideia. Porque no dia em que os caçadores esclarecidos conseguirem, de facto, espalhar a sua mensagem, e em vez de haver 15 mil a comprar uma revista, houver 70, 80 ou 90 mil, muita coisa muda. E muita coisa muda, porque depois já conseguimos chegar não só aos jovens, como conseguimos chegar lá fora. Porque eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho contactado algumas publicações, propondo-me escrever artigos
eu tenho matéria para escrever artigos, problema a vaidade, mas eu tenho matéria para escrever artigos, se calhar, interessantes. Eu devo ter sido das poucas pessoas que foram caçar a Angola em 1996 e em 1997, em plena Guerra Civil, e eu andei por lá. E tenho coisas para contar, porque eu vi coisas que já ninguém via há 20 anos. E quando eu falo na possibilidade de escrever sobre essas viagens, porque o que me levava lá, o meu motivo era a caça, eu recebi muitas respostas que me diziam assim: que giro, interessantíssimo, você tem fotografias muito bonitas e tal, mas vamos fazer uma coisa, não falem nada de caça. E eu digo: então não escrevo. Para não escrever de caça, tem o Gonçalo Cadilho, que atravessou a África em 15 dias e que escreveu sobre Luanda depois de estar em Luanda um dia e ter falado meia hora com um motorista de táxi. Então vocês têm o Cadilho e têm o Henrique Borné, vocês têm esses escritores de viagem. Porque eu não sou um escritor de viagem, eu escrevo sobre caça. E penso que é de facto o nosso papel é escrever sobre caça, porque nós mesmos caçadores ainda temos muito que nos educar a nós próprios. E nós só podemos ir para fora, levar a nossa mensagem, depois de treinarmos muito bem em casa. Porque eu tenho assistido a debates na televisão que mais valia não estar lá ninguém do que estarem lá pessoas a fazer as figuras que estão. Não tenham vocês a menor dúvida. Eu tenho o maior respeito por João Palha Ribeiro Teles, mas a prestação dele a defender as toiradas foi, eu já lhe disse isso, mais valia não ter lá ido. Foi, e mais vale, para ouvir o Sr. Jacinto Amar a dizer certas coisas na televisão, mais vale não ir lá ninguém. Aqueles debates. E nós temos que nos cultivar a nós próprios. Nós temos uma cultura de caça que não podemos deixar morrer, que temos que a cultivar e que temos que saber porque é que caçamos, como é que caçamos, e temos que ter a perfeita noção de qual é a nossa posição. Porque senão, de facto, o caçador, Inácio, o caçador é extinto, desaparece, pura e simplesmente, é uma espécie em vias de extinção. E é uma espécie em vias de extinção quando uma revista do setor da caça, que era uma revista emblemática, já com 21 ou 22 anos de publicação, fecha e a deixam fechar. E digo, a deixam fechar. Porque ela não fechou porque lhe apeteceu, porque não tinha leitores, se calhar a culpa era da revista, porque não tinha quem comprasse espaço na revista, etc. No fundo, espelha a crise em que nós vivemos. Era expectável que numa altura de crise uma revista desaparecesse. Mas pronto, a revista desapareceu, mas nós continuamos cá. E temos agora uma maneira de chegar à casa das pessoas todos os dias com muito mais facilidade. E que eu penso que as organizações do setor da caça ainda não o perceberam. Temos a internet, temos os sites. As revistas desapareceram, porque, como alguém disse, o papel, a leitura, sim senhora, mas temos outra coisa, temos outra arma, temos os sites. E os sites chegam à casa das pessoas todos os dias, e todos os dias com notícias novas. E com uma possibilidade muito grande que as revistas não têm, que é de criar uma, como é que eu lhe hei de chamar, uma interatividade imediata entre aquilo que se diz e aquilo que a seguir se vai comentar ou que se vai responder. E de facto, eu repito, e termino como comecei, nós somos um animal comunicador, somos um animal de comunicação e vivemos em plena época da comunicação. O que é que nos falta a nós caçadores de facto? É percebermos que temos que comunicar uns com os outros e para fora da nossa confraria. Muito obrigado. Em relação a algumas coisas que disse o António Luís, eu julgo que as revistas não vão desaparecer. Revistas generalistas e imprensa jornalística podem neste momento sérias dificuldades. A imprensa especializada, nem por isso. Eu analiso todos os meses os dados da Associação Portuguesa de Controlo de Tiragens, que é a entidade que audita a maior parte das revistas e de jornais em Portugal, e sente-se que não há esse risco. No entanto, é preciso tomar atenção a uma coisa.
A internet evidentemente está a ganhar terreno, mas no entanto penso que as revistas especializadas e a internet podem coexistir. No caso das pessoas que procuram pouca informação, como no caso da imprensa jornalista, a internet está a suplantar os meios físicos, neste caso o suporte de papel. No entanto, lá está, é preciso dar aos leitores aquilo que eles querem ler, e nós, felizmente por sermos um grupo editorial grande, com mais de 50 títulos na Península Ibérica, fazemos esse trabalho de casa. E já agora posso-vos dizer que, através de um estudo feito em 2008, a uma empresa de sondagens, não sei se será a mesma fase das sondagens para as eleições, mas nós chegamos, o perfil do leitor da caça em Portugal, e isto feito com entrevistas diretas, em que compram a revista e que 60% interessam-se por uma parte lúdica da revista, 30% pela parte informativa da revista e apenas 10% pela parte formativa da revista. Ou seja, vai ao encontro, sim, a parte em que possam aprender qualquer coisa. Vai ao encontro do que disse o António Luís, que muita gente procura as histórias de caça e passar um bocado a ler qualquer coisa sobre caça. Não sei, ou porque não queira reter mais informação, ou porque se calhar até julga que já sabe também praticamente tudo, mas não interessa. Basicamente é também porque o caçador é um bocadinho contador de histórias e gosta também de ouvir histórias. Por isso, nós fazemos mais ou menos uma revista com base nesses padrões que entendemos ser o mercado, não é? Pronto, e por isso eu julgo que a imprensa especializada em papel, para já, não corre grande risco de acabar. Obviamente que, como tudo, as coisas têm de ser bem estruturadas, bem pensadas e pensar-se num negócio, porque isto é, obviamente, uma empresa com fins lucrativos e não uma federação de caça ou uma associação de caça. Sim, e nós temos em atenção a isso. Normalmente complementamos sempre os artigos com essa informação. Existe uma outra situação também, porque nós sabemos que tudo na sociedade, a sociedade já está estruturada em pirâmide, não é? Em que praticamente, se calhar, todos nós que estamos aqui, na vertente da caça, estamos no topo dessa pirâmide, ou seja, já passamos por muita coisa e que procuramos uma informação mais específica. Embora haja muitos caçadores na base da pirâmide procuram outro tipo de informação diferente daquela que nós que estamos aqui, e esses são mais leitores do que aqueles que nós estamos aqui. E nós, ao fazer uma revista de caça e apresentar contas a quem é o dono da empresa, temos que pensar dessa forma também. Temos que escrever para a base da pirâmide, não esquecendo o topo da pirâmide, obviamente. E esta parte preocupa como caçador com 38 anos que começa a pensar que o gestor de caça que é dele pode fazer o que quer dentro dela. E portanto, aquilo que eu ia perguntar ao doutor é até que ponto uma autoridade nacional pode ou não intervir quando tem conhecimento de que num ano singelo houve um disparate de gestão tal, com
computador presencial. Isso pode fazer alguma coisa ou não pode. E até que ponto é que estas pessoas que coordenam ou que têm a responsabilidade de assinar um plano de gestão, ao fim e ao cabo, são sempre eles, até que ponto é que lhes é dada ou não a autoridade de dizer que não? E em que o seu não seja aceito e dado normalmente. É não. Até que ponto é que isto acontece? Ou, por outro lado, já que passámos essa fase, e como a tutela já passou para as organizações do setor da Câmara essa responsabilidade, neste momento as autoridades nacionais têm a responsabilidade sobre a aprovação dos planos das municipais, mas em tudo o resto já não sei. Gostava de ver isto assim. Há uma questão que é fundamental, que é ver o quadro legal que nós temos e saber se podemos ou não atuar. Repare, essa combate das férias eu não sei em que condições. Poderia haver um excesso. Eu lembro-me que aqui há uns anos. Não particularizando, Imagino que eram abatidas indiscriminadamente fêmeas numa zona de caça, é assim? Exatamente. Sem em que vocês constatam que, mesmo sendo uma zona de caça turística, houve um excesso ou uma falta de gestão. Em que há essa constatação desse facto. A administração só pode atuar balizado pelo quadro legal que tem. Ou há infração ao que está disposto, ou não há. De outra maneira, se houver uma infração nítida, é óbvio, há um procedimento de controle nacional ou criminal, digamos, atua sem conformidade. Calma aí, deixa. Porque há uma parte mais complicada, que é um dos artigos, que eu não me lembro, não sei se é o 38º do decreto-lei, que diz as obrigações das entidades gestoras é cumprir e fazer cumprir as normas. E quando vamos para aí é muito complicado. É muito complicado, porque isto é aquela perspectiva que está a ver onde está a ser meio cheio, onde está a ser meio vazio. E, portanto, chegarmos a conclusões assim fáceis no imediato, não quer dizer que não se possa tratar, mas não é fácil porque ou há uma contradição ao que está exposto na legislação, ou então é mais difícil. Eu posso dizer que este ano propusemos, por exemplo, o indeferimento da zona de caça por quase uma coisa que nunca cumpriu nenhuma das obrigações e está para decisão, portanto nem sequer posso anunciar aqui se foi decisão ou não, até a capacidade de decisão não passa por nós. Mas nós, enquanto técnicos dos serviços, uma zona de caça municipal foi auditada, não cumpriu as obrigações que estava obrigado por lei, quando foi um processo de regulação, se ela tem uma transferência de gestão há 6 anos, isso não tem qualquer documento que justifique a sua gestão. Por isso, simplesmente não tem, na nossa perspectiva, idoneidade para continuar a gerir o zona de caça. Porque, simplesmente, o indeferimento. Obviamente que isto não há ainda decisões, e, portanto, o processo seguiu a abrir as vidas para Lisboa, mas estou convencido, claramente convencido, de quem tem poder de decisão vai ter isso em conta. De outra maneira, não será muito fácil, a não ser, como disse, para referir que haja qualquer atropelo ao Estado disposto na legislação, não será muito fácil nós atuar. Porque lá está o gestor, não quer ser gestor. Se faz isso dessa maneira, matar férias indiscriminadamente. Eu acho que a solução para esses problemas, muito mais do que uma solução do ponto de vista jurídico, que é sempre complicada, passa pela condenação dos pares. Eu ouvi há bocadinho, já não sei quem é que falou nisso, tem toda a razão. Nós é que temos que ser os nossos próprios juízes, e eu assisti outro dia a uma cena dessas, o indivíduo, fomos às léguas, e aquilo é em exceção, podemos matar 3 ou 4 anos que existem a mais, e precisamos de, era um sítio onde não podia ser caçado a curricão, não interessa. E houve um fulano que mata 13, e o responsável, no fim, perguntou-lhe uma coisa que eu acho que é uma piada doida, perguntou-lhe, desculpa, o senhor tem algum talho? O fulano ficou assim um bocado, e perante aquele grupo, aquele fulano está marcado. Tal como um fulano que esteve outro dia, há 2 anos comigo, uma montaria, matou 2 velhos, só foi um, foram 2. Obviamente, e eu
pronto, que gosto dessa, digamos, dessa prática da caça maior, e esse foi da minha região, eu nunca mais me vi em montaria. Portanto, ele foi ostracizado pelos próprios companheiros, foi ostracizado, e bem, porque o Franco faz isso, não é merecedor digamos, de uma etiqueta ou de um label de caçador, porque esse pode é tudo menos isso. Portanto, passará, e para concluir, não havendo quadro legal para se atuar, é complicado. A solução passará pela formação e pelo repúdio dos pares, que é talvez o pior castigo que a gente pode ter, é o repúdio dos seus pares em relação à prática de determinados atos. Só uma pergunta, só para o senhor responder sim ou não. Não é causa de extinção de uma zona de caça o não cumprimento do plano de gestão? Era isso que eu ia dizer exatamente. Mas Pode ser, depende de qual é que é. Depende do que é o plano de gestão, depende da infração. Repare, quando se faz uma infração, ela pode ter vários graus. Está aqui um jurista, aqui pode ter vários graus de gravidade. Quer dizer, há uma coisa, pode ser só um bocadinho, ou até por desconhecimento, pode ser uma coisa com dolo, propositadamente, e portanto, depende, estamos a falar em termos genéricos, mas obviamente, se uma ação assumir foros de gravidade, enfim, bastante grande, eu penso que pode ser, e no seguimento do procedimento da parte dos serviços, pode ser razão para que seja proposta a extinção da zona de caça, ou isso pode ser perfeitamente. Mas tem que chegar lá o conhecimento da situação, logicamente. Tem que haver uma denúncia, tem que haver uma coisa qualquer, logicamente. Deixe só esclarecer, não. Ia dar um esclarecimento qualquer. Sim, vamos. O que se passa no manejo geral, no setor da caça como em outros, nós estamos a entrar em situações muito menor, e é evidente que situações muito menor que exigem uma presença e um acompanhamento por parte da administração técnica, o volume que nós temos não nos permite, sejamos objetivos. Fazendo isto é, os recursos técnicos que a administração tem para o nível de exigência que os senhores estão a pôr as questões neste momento, eram enormes. Tanto mais que elas não podem, nem nunca podem passar por aí. Passam hoje, claramente, no tal panorama sinergético nacional, passam claramente por outro lado, pela entidade gestora, tendo de facto o Estado uma postura de fiscalização e de acompanhamento. Estamos num processo de transição, que eu referi na minha intervenção, em que houve aqui um período longo, mas que neste momento está praticamente concluído, que é o estabelecimento das figuras de ordenamento sinergético. Isso está concluído. Depois temos as bases do ordenamento, as condições para que esse ordenamento, para haver uma responsabilização direta em determinado território com uma determinada entidade. O passo hoje, de facto, por estarmos aqui hoje, é nesse sentido, é incrementarmos e fomentarmos o ordenamento sinergético e as boas práticas, e a maior penalização que pode haver, efetivamente, e aquela que é a primeira, e que há todas as condições para que isso aconteça nas zonas de caça, de facto, é os pares excluírem as más práticas e denunciá-las. Posso-lhes dizer, sinteticamente, ao nível deste ano da atuação, mesmo junto das entidades gestoras de zonas de caça, este ano temos um número extremamente significativo de contraordenações de caça por incumprimento das entidades gestoras das suas obrigações. Temos feito a AFM, nem é tanto os serviços regionais que estão presentes, mas a nível central, tem feito um conjunto de auditorias e, infelizmente, dessas auditorias resultam práticas que conduzem a processos de contraordenação. Temos uma porcentagem enorme este ano, de facto, infelizmente, de situações que se verificam. Portanto, são contabilizadas em uma porcentagem, na região centro, estarei na ordem dos VIPs, dos processos, das entidades gestoras, algo desse procedimento. Mais que isso, em situações em concreto, e na situação em que expôs, em que o bocado foi evidenciado pelo Dr. Carlos Fonseca, e é presente para todos nós, não podemos pô-las dessa forma tão nua, tão simples, porque, no caso em concreto, poderia ser uma ação de correção de densidade ou de equilíbrio da estrutura etária da população. Poderia ser isso, não digo que o seja, mas poderia ser. Agora, da forma como se divulga e como se passa a mensagem, fundamentalmente, aí é que tem que haver cuidados acrescidos. Porque muitas vezes estamos a fazer uma correção de densidade e estamos a falar em caça. Portanto, há
Tem que haver, de facto, um cuidado acrescido na forma em como nos expressamos, consoante a situação que queremos relatar. E a esse nível, muitas vezes, há equívocos e há confusões. No caso de empresa, podia ser uma situação clara em que havia um desequilíbrio populacional que levasse, do ponto de vista da gestão para equilibrarmos a população, a um desbaste, a uma redução do número de filhos e de jovens. Porque no vírus não especificava o Dr. Carlos Fonseca há bocado, mas se pegarmos uma determinada população, se queremos equilibrá-la com uma relação próxima de outro mais fêmea, se temos um grande desequilíbrio de fêmeas, temos que atuar, temos que abater juvenis e temos que abater fêmeas para equilibrar essa população em determinada fase, a partir da qual terá que haver gestão para não. O que isso acontece é, como não há gestão, só se matam os machos, há um desequilíbrio populacional. Chegado a dado momento em que é preciso intervir, porque igual a haver outra situação que tem expressão e não se arrolou aqui, que é as questões sanitárias. Começa a haver necessidade de, em algumas circunstâncias, haver intervenções de diminuição da densidade por questões sanitárias nas populações civis. Só para dar um exemplo, como a informação às vezes pode ser deturpada. Nós tivemos necessidade este ano, ou aliás, no ano passado, de fazer, digamos, o ato total de uma população de serviços que estava confinada, por questões de saúde pública. O senhor não queira saber a quantidade de jornalistas, inclusive que estiveram na tela e, como aquilo obviamente não podiam, e desculpem lá se aí há alguns jornalistas, mas há jornalistas e jornalistas. E eles queriam fazer sangue e não conseguiram, estava claro. Foi em concreto a população de serviços de um perímetro florestal que está fechado e que estavam com um suco de tuberculose e, ao fim de 3 ou 4 colheitas, sempre com resultados positivos, eu perguntei aos veterinários o que é que pensavam dessas coisas, nomeadamente à direção de serviços veterinários do Alentejo, qual é a solução. Se fosse o efetivo pecuário, fazia-se o abate total, fazia-se o vazio sanitário, portanto, isto é o saneamento normal, digamos, do efetivo doméstico. Como ali aquela população de serviço estava confinada e era possível limitar, temos que acabar com os gatos lá, com pena minha, ouça, se calhar em abril não, em agosto, não sei, acho que foi em agosto, não, desculpa, foi antes da Páscoa, matar viados em volume, machos, e matar fêmeas, é uma coisa que eu acho que não é caça. Foi um ato de gestão, tinha a ver com o Partido de Saúde Pública. Tentámos abater-os para aproximação, claro, temos os primeiros a seguir, que é estas coisas, que é os primeiros, acho que conseguiram-se abater 30, até dentro dos carros, das carrinhas e não sei o quê, porque eles deixavam os carros, ao fim do terceiro dia, matava-se um. Temos que ir para um processo daqueles tradicionais, não sendo um ato de caça. Pedimos a funcionários dos serviços de Lisboa, inclusive, para nos irem ajudar, e depois tivemos que recorrer a pessoas conhecidas, porque aquilo havia uma questão de tempo, que estávamos próximo da Páscoa e o matador, por onde os animais iam para serem inspecionados, portanto não recebia, a partir de determinada não recebia mais, porque começavam a matanças da Páscoa, dos borregos e dos cabritos e tal. Ouça, não queira saber, digamos, a chuva de telefonemas, porque estavam a matar fêmeas e machos indiscriminadamente, com a tal mentalidade urbana, quem não sabe o que é um campo, porque eu disse há bocadinho, eu gostei muito da sua intervenção, disse há bocadinho uma coisa que tem toda a razão, é que a caça já não se caça por subsistência. As necessidades individuais, enfim, com a evolução civilizacional,